Boa noite, estão me ouvindo? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o pessoal que está online. Sejam bem-vindos a mais uma trilha do EP2. Hoje nós teremos o tema execução, na verdade. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a liquidação de sentença, que antecede aí os embargos à execução, a parte da execução. E vou frisar um pouquinho sobre embargos à execução, que é o principal meio de defesa do réu na execução. Vamos finalizar com um agravo de petição. Tá tudo certo aí no áudio? Tá me ouvindo, Emanuele? Eu sei que vocês não têm acesso ao chat, mas só me confirma se o áudio... Tá um pouquinho baixo, professora. Tá achando baixo? Então deixa eu aumentar. Certo. Aqui para mim tá normal. Então aumenta o seu volume aí, porque o meu tá alto aqui. Tá quase no máximo. Se eu aumentar mais, alguém falar comigo, com certeza eu vou ter um áudio bem forte aí. Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a fase de conhecimento, só para a gente relembrar. A gente sabe que o processo do trabalho, ele tem a fase de conhecimento, a fase recursal e temos a fase de execução. O que é execução? É que a gente tem dúvida, porque muita gente acha que execução é quando o réu não paga e a gente precisa cobrar de uma forma forçada. Na verdade, a palavra execução significa pagamento. Então, quando eu faço ali no processo do trabalho a citação do executado para que ele pague em 48 horas, eu garanto o juízo, eu dou opção ali para ele, ou seja, eu digo para ele, ou você paga em 48 horas ou você garanta o juízo para que você possa embargar a execução. Já a gente vai relembrar essa parte, mas o que eu quero que você entenda é que a execução não é porque o réu não pagou. Na verdade, a execução é o pagamento, ele tem a opção de pagar. Caso ele não venha efetuar o pagamento, aí nós teremos o que chamamos de execução forçada, já que ele voluntariamente não cumpriu com a obrigação de pagar. A fase de execução, o processo de execução, se você parar para pensar, já existe quem é o credor, quem é o vencedor e quem é o devedor, quem é o vencido. Então, os próprios atos executórios, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil, eles já são pouco favoráveis ao exequente, ao credor, à pessoa que tem direito de receber, porque o mérito já foi decidido. Então, a fase de execução, nós não discutimos o mérito da ação. Nós não discutimos mais se a Daiana tem direito a férias, se ela tem direito à estabilidade, isso já foi discutido. Nós já tivemos ali, quando se trata de execução definitiva, trânsito e julgado da decisão. Então, é importante que a gente saiba que a execução, essa que a gente está conversando hoje, é a execução definitiva. É quando eu já tenho trânsito em julgado da decisão. É quando nós já passamos pela fase de conhecimento, ou então tivemos um acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e simplesmente o executado não efetuou o pagamento a qual ele se comprometeu no acordo devidamente homologado. Nós estamos tratando hoje, mais especificadamente, da execução do título executivo judicial, que é o que mais vocês vão trabalhar na prática. E é importante que você saiba que no processo civil é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de execução de título executivo judicial, nós falamos de cumprimento de sentença. Nós falamos do cumprimento de sentença lá no processo civil, e quando se trata de título executivo extrajudicial, no processo civil a gente chama de processo de execução. É um processo de execução que segue uma natureza jurídica de processo de conhecimento, e os embargos à execução é o meio de defesa do executado no processo de execução do título executivo extrajudicial no processo civil. Então, não confundam com o processo do trabalho. Por quê? No processo civil, eu tenho o título executivo judicial, que é proferido dentro do Poder Judiciário em regra, e o meio
de resposta do executado, que a gente chama, na verdade, de executado, porque se trata de uma execução de um título executivo judicial, mas ela é provocada por um cumprimento de sentença dentro dos próprios autos da ação. O autor ingressa para o cumprimento de sentença dizendo: eu quero que essa sentença seja cumprida, eu quero que esse título executivo seja cumprido. Aí a parte contrária vai ser intimada, não é citação, ela vai ser intimada para apresentar ali a resposta, e no caso ela vai apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença. Já quando se trata de título executivo extrajudicial, externo ao Poder Judiciário, como, por exemplo, um contrato particular, uma dívida de condomínio, são títulos executivos extrajudiciais, fora do Poder Judiciário, no processo civil são executados por meio de um processo de execução, nos moldes de uma petição inicial, distribuído, e a resposta do executado é o embargos à execução. No processo do trabalho, nós temos os embargos à execução, que é o meio de resposta diante de uma execução de título executivo judicial. Então, as pessoas às vezes confundem um pouquinho por conta do CPC. Então, eu queria fazer logo essa diferenciação aí com vocês, para que vocês não confundissem. Tatiane, vamos logo para a situação mais prática. Como eu, advogado, vou me posicionar diante, depois, ao final, eu vou trazer o casinho, tá? Vocês vão elaborar e vou dizer o que vocês precisam elaborar, explicar direitinho aí para ninguém ter dúvida. O que eu preciso saber na prática como advogado? Você precisa entender que houve uma distribuição de uma ação e como funciona o processo de conhecimento na Justiça do Trabalho. O autor, ele distribui a ação, essa ação é distribuída em uma das varas do trabalho. Nós sabemos que o cartório irá notificar a reclamada simplesmente será notificada, não temos a figura do oficial de justiça na fase de conhecimento. E aí, essa notificação sendo recebida, a ré, ela vai ser notificada para comparecer à audiência de conciliação, instrução, julgamento e apresentar sua defesa. A audiência de conciliação pode ser que tenha acordo. E aí nós teremos um acordo devidamente homologado pelo juiz. Se o juiz homologar, ele tem natureza de decisão irrecorrível, não cabe recurso, mas cabe execução. Vocês vão se deparar com isso na prática. Vocês vão fazer acordo em audiência e vocês vão simplesmente sair felizes da vida. A ré vai pagar a primeira parcela e não vai pagar a segunda. E aí vocês vão ter que executar esse acordo descumprido pelo réu. Na Justiça do Trabalho, o juiz, ele pesa a mão na multa pelo descumprimento da decisão de acordo, tá? Então, vocês vão ver que quando vocês realizarem acordo na prática, o juiz vai dizer assim lá, vai botar na ata de audiência, se houver um descumprimento do acordo devidamente homologado, o réu vai pagar 100% do valor do acordo. Então, se o juiz fez um acordo de R$100 mil e o réu descumprir esse acordo de R$100 mil parcelado em 10 vezes de 10 mil, o juiz botou que ele vai pagar 100% de multa referente ao valor do acordo. Então, ele vai ganhar mais 100 mil de multa, porque ele botou uma multa de 100%. Tem juiz que bota de 50%, tem juiz que bota de 30%. É muito difícil você ver juiz botando menos do que 30% na Justiça do Trabalho. Então, às vezes, a gente torce até para o réu não pagar, sabia? A gente torce até para ele se esquecer. Porque a gente sabe que o réu, ele tem capital, ele tem condição financeira, e ele esquecendo, a gente vai receber. Então, imagina você aí pegar uma empresa que tem condição de pagar e a empresa se esquece de fazer o pagamento. Você vai ganhar aí 100, 50, 30% do valor do acordo. Rafael, você está com a mão levantada. Eu vou abrir para perguntas ao final. Você quer perguntar alguma coisa? Porque como a gente está gravando, aí eu prefiro abrir para perguntas ao final. Parou de... Saiu, parece que saiu. Então, gente, é importante que você saiba disso, tá? Isso é uma situação prática. Então, quando você sair da audiência para o seu cliente, você vai dizer para ele, ó, a gente fez um acordo, o juiz homologou o acordo, vai cair na minha conta. É importante isso para a prática profissional. Eu sempre falo isso para meus alunos. A Justiça do Trabalho, quando a gente fecha um acordo em audiência de conciliação, o juiz pergunta, na conta de quem? Aí tem advogado que é iniciante, fala na conta dele, aí pega os dados do autor. Não, é na sua.
É interessante que seja na sua, até para que você tenha um controle se a empresa pagou na data, se a empresa não vai pagar na data, né? E você ali vai receber seus honorários contratuais, que em regra é 30% do valor. Então, dê a sua conta, Catiane, não precisa peticionar, não. Você pega a sua conta, fala lá na hora da audiência. Por isso que eu gosto de audiência, né, presencial. Vocês que estão vivenciando isso agora, assistindo a audiência presencial, para quem está assistindo presencial, vocês estão percebendo o quanto que a aprendizagem fica mais fixa ali, né? Você consegue vivenciar a prática profissional de uma forma mais real. Não que a audiência telepresencial não seja interessante, mas a presencial é o que vocês vão viver futuramente, creio eu. E aí, quando você passa os seus dados da conta, passa o seu CPF também, tá? Passa o seu Pix, hoje em dia, a gente passa o nosso Pix. E ali você anota na sua agenda, porque com certeza eu creio que você será um advogado aí de sucesso, com muitos acordos caindo toda hora na sua conta. E é importante que você tenha esse controle, porque eu já conheci pessoas que se confundiram com o acordo e executaram o processo errado. E o processo que era para executar não executou. Acabou confundindo com a parcela que caiu, porque o valor da parcela era o mesmo. E aí você tira seus 30% e transfere o restante ali para o seu cliente. Se ele pagou a primeira, não pagou a segunda, executa com multa que foi estipulada pelo judiciário. Aí você faz a peça ali, dizendo da seguinte forma: é uma petição interlocutória, não é uma petição que preenche os requisitos da petição inicial. Você vai endereçar para a vara a qual já está distribuído o processo, vai botar lá o nome do seu cliente, número do processo, nome do seu cliente, tal, nome tal, né? Fulano de tal, já devidamente qualificada aos autos do processo epígrafe, por seu advogado abaixo assinado, vem perante Vossa Excelência informar o descumprimento do acordo, tendo em vista que na data estipulada pelo douto juízo, o mesmo não efetuou o depósito da quantia, bota o valor da quantia, razão pela qual requer que seja acrescentado o valor da multa de tantos por cento com juros e correção monetária ao valor remanescente, ao valor que falta, né, as parcelas que faltam, conforme tabela, conforme planilha anexo. Você vai fazer uma planilha, você vai botar o valor ali que ele teria que pagar do principal, tudo, Catiane, tudo. Se ele não pagou da segunda parcela, você vai pegar da segunda e diante. Falta 90 mil, você vai botar 90 mil. Ah, eu achei que eu tinha que executar só 10 mil do mês que ele não pagou. Não, você vai pagar, ele descumpriu o acordo. Quando ele descumpre o acordo, ele descumpre o acordo inteiro. Você vai simplesmente colocar ali o valor de 90 mil, vai crescer a multa de 30, 50, você tem que olhar na ata para ver quanto foi a multa. Vai crescer a multa e vai fazer ali com juros e correção monetária a qual ele estipulou. Ele vai estipular se é 1% a partir da data da citação, da notificação, ele vai botar lá para você. Ah, eu vou ter que pagar contador. Gente, existem aí aplicativos de cálculo trabalhista. Existem várias formas de você calcular. Você já joga o valor, aí você joga a data da citação, por exemplo, e bota lá que é juros de 1% ao mês. Aí já a tabela, já o próprio aplicativo já calcula para você. Quando é um valor exato, dá para você calcular tranquilo. Agora, quando é um valor também muito alto, eu aconselho você pagar aí o contador, que não é caro. Você pode até cobrar do teu cliente, tá? Eu, geralmente, quando o cliente não tem condição de pagar imediatamente, eu informo que eu vou pagar e, ao final do processo, quando receber, ele me restitui esse valor. E eu estou tentando explicar até de uma forma muito prática, porque a gente está falando de execução. Não adianta eu chegar a fazer um embargo de execução com você aqui e você não saber se posicionar diante de situações que acontecem na execução. Essa é a primeira que vocês vão se deparar e é super tranquila. Fez a petiçãozinha, botou a planilha e no final você bota assim: requer a intimação do executado para pagamento com multa, com juros, do jeito que você botou no valor tal, sob pena de penhora, sob pena de execução forçada. Então, o que o juiz vai fazer? Vai intimar e vai falar: pague isso aqui. Se você não pagar, a gente começa aí a expropriação, a gente começa aí a penhora forçada. Aí é quando a gente segue aquele rito do CPC, que a gente observa quais são os bens penhoráveis e os bens impenhoráveis.
observamos o artigo 833 e o artigo 835 do Código de Processo Civil. A CLT não trata sobre os bens penhoráveis e impenhoráveis, a gente usa o CPC como fonte subsidiária. E aí nós temos lá que a primeira forma de penhora é dinheiro. Dinheiro é prioridade. Depois vem as outras formas de penhora. As outras formas podem ser trocadas. Tipo, você sabe que ele tem vários carros. Aí você pode já pedir, depois do dinheiro, a penhora de um bem móvel, que é um veículo automotor terrestre. Indicar o veículo. Não precisa seguir aquela ordem, mas o dinheiro é prioridade. Por isso que a gente sempre pede penhora online primeiro, penhora na conta do executado. É desse jeito, tranquilo. Catiane, e ele intimado não paga? A gente vai começar com a penhora. A resposta é essa. Catiane, e ele simplesmente intimado, ele discorda do valor. Aí ele vai apresentar os cálculos dele e vai impugnar essa execução. Então, a forma do acordo é mais tranquila do que a outra que a gente vai conversar agora. É lógico que o meio de defesa dele, quando ele for intimado para pagar, ele vai ter um prazo para pagar ou garantir o juízo. Vai ficar igual o que eu vou te explicar agora. Ele vai ser citado, caso ele não pague ou não garanta o juízo, que a gente vai ter a penhora forçada. Caso ele pague, resolveu a situação. Caso ele garanta o juízo, ele vai embargar a execução. Gente, os embargos à execução é o principal meio de defesa do executado na execução trabalhista. Só que os embargos à execução, ele precisa ter garantia do juízo. Eu tenho que garantir o juízo, o valor que o juiz determinou que eu garantisse para que eu possa embargar a execução em 5 dias. Artigo 880 da CLT. Depois eu vou abrir aqui com vocês para vocês poderem acompanhar rapidinho. Então, encerramos a parte do acordo quando ele não é devidamente cumprido. Agora, vamos falar do título executivo judicial, de uma sentença. Tivemos audiência, não teve acordo, tivemos instrução e julgamento, ouviu partes, ouviu testemunhas, aquela linha do tempo que você já viu na outra trilha. E aí nós teremos a tão esperada sentença. Dessa sentença teve recurso ordinário, teve recurso de revista, subiu para o Supremo Tribunal Federal, uma hora vai parar, uma hora vai descer. Tudo que sobe vai ter que descer. Então, o processo foi lá para o STF, ele vai voltar para a vara. Então quer dizer que a fase recursal vai para o TRT, vai para o TST, vai até para o STF, caso seja cabível, né, um recurso. Não estou dizendo que necessariamente seu processo será assim. De repente, seu processo vai até a sentença só. De repente, seu processo vai até TRT em grau de recurso ordinário. Mas o que importa é que a fase de execução ela vai existir. Ou seja, o processo volta para o juiz. O juiz ele profere 2 sentenças, sabia? Ele profere uma sentença na fase de conhecimento, quando tem sentença lá no final, e ele vai proferir também sentença na fase de execução. A execução ela tem que ser extinta, mesmo com pagamento. Se o Luiz me deve, o Luiz vai lá e me paga. O Luiz não criou embaraços para me pagar. O juiz vai dizer assim, extinta a execução com pagamento. Isso é uma sentença. Ou seja, automaticamente eu tenho uma nova sentença. Então, nós temos 2 sentenças, uma na fase de execução e a outra na fase de conhecimento. A sentença na fase de execução é cabível recurso ordinário. A sentença na fase de execução é cabível agravo de petição. Entenderam, gente? Então, é muito importante isso. Isso caiu na prova da ordem agora, tá? Segunda fase. Caiu uma pergunta sobre embargos ao devedor, embargos à execução, e caiu uma pergunta na mesma, que é A e B, sobre agravo de petição. Qual o recurso cabível da decisão em sede de execução? Isso é só para te mostrar o quanto que é tranquilo, não é difícil. Caiu o artigo 897 da CLT, que fala sobre o agravo de petição. E caiu o artigo 880, que fala dos embargos, que é a resposta ao executado na execução. E até lembrei disso agora, que eu acho muito interessante, porque a nossa trilha é o tema qual foi cobrado no domingo aí, 2 domingos, 3 domingos atrás. Inclusive, depois eu vou até divulgar para vocês, já aproveitando, para quem for da unidade de Caxias,
Eu vou divulgar aí uma data que um aluno nosso vai ministrar uma conversa, né, um bate-papo. Ele fez a prova agora, a segunda fase. Eu corrigi, assim, pelo caderno e vi que ele já passou. Impossível ele não passar. E eu convidei para ele conversar com vocês como foi a preparação, como vocês devem realmente dividir aí para estudar. E eu tenho certeza que para muitos vai ser bem legal, porque às vezes a gente não sabe, né, como se organizar. Então, quando eu anunciar aí para vocês, eu gostaria que vocês participassem. Eu acho que é bem legal isso. Vai ser só para Caxias? Renato, eu vou fazer para Caxias, porque vai ser presencial, mas aí se você quiser vir assistir, fica à vontade. Eu posso até gravar, não, eu posso até gravar e transmitir, eu posso ver de transmitir e falar com os... Eu posso até combinar com... a gente pode fazer assim, eu posso combinar com os outros coordenadores das unidades e a gente fazer para todas as unidades. Pode ser? É porque eu fiz inscrição e eu escolhi trabalho, né? Então, poxa, vai ser de grande valia. Que legal. Eu sou suspeita de falar. Eu sou sempre da área trabalhista e da área tributária. Eu falo, faz que vale a pena. É muito legal. Vou fazer o seguinte: para os alunos que vão fazer a segunda fase de trabalho, depois eu vou conversar com os outros. Inclusive, eu quero corrigir essa última peça que teve, tá? Eu já até falei com os outros coordenadores, eu vou marcar. De repente, semana que vem, eu estou marcando aí a correção da segunda peça que teve agora, que foi uma segunda reclamação trabalhista. Foi com o tema acidente de trabalho, reintegração. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre falo disso. Estabilidade, garantia profissional. Estamos no foco dia 18, ministrando às 9 horas da manhã. Direito do trabalho, para quem vai fazer agora a OAB, é muito importante. Foco OAB, a gente resolve questões de primeira fase. E eu ministrei um no início, no último dia de abril, e agora vou ministrar outro dia 18 de maio. Já fica o convite, eu coloco na minha rede social lá, prof_Catiane Melo, lá no Instagram. Quem não é meu aluno, quem é de outra unidade, é só acompanhar lá o Foco OAB, que você usa o link e você tem acesso, tá? É um projeto que a Estácio está oferecendo para ajudar vocês aí na OAB, tanto primeira quanto segunda fase. É bem legal. Vamos lá, gente. Qual é o Instagram? Prof_Catiane Melo. Prof_Catiane Melo. Eu coloco a arte e link quando for liberado para mim. Inclusive, vai ter uma agora do professor Marcelo Garcia. Até divulguei hoje lá no meu Instagram. Para a primeira fase. Vamos lá. Continuando aqui. Então, os embargos à execução, ele é um meio de defesa, só que ele precisa ter garantia do juízo. O que significa isso? Se eu estou cobrando do Luiz Rodrigo 90 mil, Luiz Rodrigo, para embargar a execução, ele tem que garantir o juízo. Pelo amor de Deus, não esqueçam, processo civil é diferente. Processo civil, os embargos à execução, não existe a obrigatoriedade mais de garantia do juízo, é uma faculdade. Se a Emanuele quiser, ela garante o juízo. Se ela não quiser, ela não garante. Então, ela não é proibida de embargar a execução no processo civil porque ela não tem como garantir o juízo. Ela pode embargar a execução, Catiane, mas se ela não garantir o juízo, ela embarga a execução, qual é a consequência que isso pode prejudicar a Emanuele? Simplesmente os embargos dela não vai ter efeito suspensivo. Não vai suspender uma execução provisória. Então, por que a garantia do juízo é boa? E direito tributário também tem garantia do juízo, tá? A Lei 6.830 de 80, que rege a execução fiscal, ela é muito parecida com a área trabalhista. Então, você que vai fazer primeira fase, caiu embargos à execução do direito tributário, tem garantia do juízo? Tem. Obrigatoriamente, é requisito. Área trabalhista, tem garantia do juízo? Tem, é requisito. E processo civil, não é obrigatório, é facultativo. Então, quer dizer que quando eu garanto o juízo, não pode existir uma execução provisória? Não pode existir uma execução provisória, porque você já garantiu o juízo. Se o Luiz Rodrigo já depositou 90 mil para mim, tudo bem que eu ainda não levantei o dinheiro, mas o juízo já está garantido.
Ou seja, eu não posso executar ele, porque não posso sair pegando o dinheiro e ficando para mim. Eu não posso levantar esse valor, eu não posso bloquear mais os bens dele. Se eu, por exemplo, continuo com a execução e bloqueio um bem erroneamente, ele vai entrar com embargos a penhora e vai falar, libera meu bem, porque o juízo já está garantido. Libera meu bem. Isso acontece muito, tá? De eu entrar com embargos a penhora. Eu entro muito com embargos a penhora para executar, porque o juízo já está garantido e o advogado do exequente está executando ainda. Está pedindo penhora de bens. Aí bloqueia outro valor em outra conta da empresa e eu tenho trabalho. Trabalho não, né? Porque a gente não é para isso. Mas eu tenho que fazer embargos a penhora, comprovar que o juízo está garantido, o juiz na hora manda liberar, porque não tem sentido estar executando. Entendeu, gente? Eu adoro a execução, eu acho muito interessante. Só que é a parte mais morosa do processo. O processo de trabalho, ele é regido pelo princípio da celeridade processual. Ele é um processo que é um processo célere. Mas, infelizmente, ele tem essa morosidade na parte da execução, tá? E lógico que uma hora a gente não consegue falar sobre tudo na execução, mas eu queria que vocês tivessem a ideia de algumas peculiaridades da execução que são muito cobradas e às vezes a gente confunde. Já já eu abro para a pergunta, só um minuto. Deixa eu só concluir a parte aqui para a gente poder abrir para a pergunta e eu apresentar a peça processual que vocês vão precisar fazer. Lógico que eu vou te ajudar, vou te dar uma estrutura para que você possa se direcionar. Vocês vão ter que fazer uma peça. Olha só, deixa eu até tirar uma dúvida de alguns alunos, aproveitando. Catiane, eu tenho que fazer a peça digitada ou manuscrita? Gente, isso é uma orientação minha, tá? Quem é de outra unidade, pergunte para o seu coordenador, mas eu acho que a minha orientação vale para também já. Acho que nem precisa perguntar para eles, eu acho que eles teriam a mesma resposta. Eu sempre digo para o meu aluno que, para quem está se preparando para uma segunda fase da ordem, o interessante é que você realize peça processual na folha da OAB. Eu disponibilizo essa folha, né? Vocês sabem disso. Essa folha é disponibilizada pelo próprio site da OAB. E ali você tem a margem, você tem o limite de linhas. Então, quando você pratica, você já está treinando. Eu digo para vocês uma coisa. Eu venho corrigindo peças cuja letra está muito ruim. Por quê? Porque o aluno está deixando de praticar, ele está escrevendo muito mais, digitando do que manuscrito. E isso vem prejudicando a escrita. E quando a gente escreve, a gente simplesmente acaba melhorando a escrita, a gente acaba simplesmente treinando. Então, eu aconselho que as peças processuais, tá? Principalmente na minha unidade, sejam feitas de forma manuscrita. Agora, petições interlocutórias, palestras, resumos, não precisa, você pode fazer digitado, só para poder fixar aqui a nossa, né, organização para a nossa trilha. Então, não creio que os outros coordenadores irão contra essa orientação, muito pelo contrário, tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês estão se ajudando. Ah, mas meu coordenador deixou fazer digitado. Tudo bem, gente, ótimo, mas eu acho que você, por ser uma pessoa que quer já treinar agora, deveria fazer isso. É uma orientação de uma professora que também orienta para a segunda fase da OAB. Tá? Então, quem pretende principalmente fazer área trabalhista, já pega essa oportunidade, já começa a treinar. Não é obrigatório, é uma orientação. Como que eu vou dizer para a Daiane que ela tem que melhorar a margem, que ela tem que pular tantas linhas, que a letra dela tá legal, que a letra dela tem que melhorar, se ela não fizer manuscrito? Tá entendendo? É algo que eu não vou poder orientá-la. Então, no digitado, eu não posso fazer isso com você, te orientar para uma preparação de prática profissional. Então, vamos lá, voltando aqui rapidinho. Os embargos à execução, a execução vem depois da fase chamada de liquidação de sentença. Quando o processo volta para a vara, o que acontece? O juiz simplesmente inicia a liquidação. Só que preste atenção a uma coisa. O processo da cliente da Emanuele voltou para a vara. Meus amores, quem é interessado em começar uma execução é o réu. É a Emanuele, que é advogada do autor. Eu, como advogada de autor, eu fico igual urubu em cima do processo. Igual urubu, porque quando o processo baixa na vara, eu já certifico o trânsito em julgado e já inicia a liquidação de sentença. A liquidação de sentença ela pode se dar de 3 formas: arbitramento, cálculo e artigo. Arbitramento é quando tem necessidade de perícia.
arbitramento, perícia, cálculo aritmético e artigo, necessidade de provas novas. Supor que na liquidação existiu ali um pagamento no meio do processo, aí vai ter necessidade de juntar esse pagamento para bater o valor. Então, um arbitramento, perícia, artigo, necessidade de provas novas que ocorreram ao longo do processo, depois da fase já de instrução processual, e cálculo aritmético. 99% dos processos são cálculo. Então, é muito difícil você usar arbitramento, é mais fácil você usar artigo, prova nova, porque no meio do processo houve um pagamento ali. Agora, cálculo é quase 99%, né? Quase todos os processos vai ter cálculo, é impossível quase não ter cálculo. Então, vocês vão se deparar com a liquidação por cálculo. Aí, o que a Emanuele vai fazer? Vai peticionar, petição normalzinha, nada de petição grande, é uma petição simples. Ela endereça, bota o número do processo, bota o nome da cliente, já devidamente qualificada aos autos do processo, a epígrafe por sua advogada. Tá vendo? Que sempre começa do mesmo jeito, ninguém precisa copiar da internet. Já devidamente qualificada aos autos do processo, a epígrafe, vem perante Vossa Excelência iniciar a liquidação de sentença, certificando desde já o trânsito em julgado da decisão. Abaixo segue o cálculo para liquidação. E aí ela coloca ali o cálculo e depois ela bota intime-se intime-se o réu. Intime-se, tem gente que já chama de executado, porque a liquidação já antecede a execução. Intime-se o réu para concordância dos valores ou apresentação dos seus cálculos. E aí é quando o réu, porque ela tem interesse que ande logo, entendeu? Por isso que ela manda até intimar, ela pede para o juiz, intima logo ele, porque eu quero celeridade. E aí ela bota, após que sejam homologados cálculos por Vossa Excelência. Então, a gente precisa apresentar os nossos cálculos, aí o réu vem, apresenta o dele. Como sequência, é muito difícil ele concordar com o teu, é muito difícil, mas já aconteceu comigo. Ele vem sempre com um cálculo que é um valor menor, e aí vai para o juiz. Quando vai para o juiz, ele, na prática, manda para o contador. Ele pede o auxiliar da justiça para auxiliar ele. E aí, quando o contador vai ver quem está certo, muitas das vezes ele não vai nem pelo autor nem para o réu, ele fica no meio termo. Aí ele dá o cálculo na prática para o juiz. Aí o juiz vai e profere uma decisão. E essa decisão é uma decisão em liquidação de sentença. Ele diz assim, elaborada a conta e tornada líquida no valor de R$150 mil. A Emanuele pediu 180. O Luiz Rodrigo, que é advogado do réu, pediu 130. Ele não foi nem por 180 nem por 130. Ele disse R$150 mil. Ou seja, os dois podem estar inconformados com a decisão e sede de liquidação. A liquidação de sentença é uma sentença ou a decisão é uma sentença ou uma decisão interlocutória? Só você raciocinar comigo. O juiz está pondo fim ao processo? O juiz está pondo fim ao processo? O juiz está dizendo extinto o processo? Não. Então, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. E decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho são irrecorríveis, não cabe recurso de imediato de decisões interlocutórias. Então, quem acha que cabe recurso na hora ali de decisão que decide uma liquidação de sentença, que homologa os cálculos, não cabe. É uma decisão que não é passível de recurso, porque não tem ali o condão de por fim ao processo. E aí, o que aconteceu com a reforma trabalhista? Isso pode ser uma questão para vocês agora que vão prestar exame da ordem ou quem vai prestar futuramente. Antigamente, antes da reforma trabalhista, o juiz, ele quando homologava a conta e tornava ela líquida, ele era simplesmente uma escolha dele, era uma faculdade, ele abrir prazo para que as partes se manifestassem sobre a conta dele liquidada. Ou seja, o Luiz Rodrigo e a Emanuele só teria prazo para dizer assim, juiz, eu não concordei com você, se ele quisesse.
Antes era uma faculdade, depois de elaborada a conta e tornada líquida, ele abre prazo para que as partes se manifestassem sobre a conta liquidada. Aí, o que a reforma trabalhista fez? Vamos parar com isso, isso aí viola o contraditório e ampla defesa. Isso aí viola o contraditório e ampla defesa. Eu sempre disse isso nas minhas aulas antes da reforma. Eu falava, gente, eu não concordo com isso, o juiz aqui parece que ele é Deus, ele que decide se você vai se manifestar contra ou a favor do cálculo dele. Isso viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, porque não é consignado no processo o inconformismo. E quando existe uma decisão interlocutória, que a parte fica inconformada, ela consigna o protesto. Quem foi aluno, quem já estudou processo de trabalho, que eu com certeza sei que vocês já estudaram, ou estão estudando recurso, vocês sabem que quando as decisões interlocutórias são proferidas, como não cabe recurso em regra de imediato, a gente protesta em ata, né? E depois a gente vai lá na sentença e espera para poder recorrer. E aí não existia esse protesto, por isso que eu questionava, pô, o juiz dá a conta liquidada e as partes não têm oportunidade de se manifestar. E aí a reforma acabou com isso. A reforma falou agora é obrigado o juiz dar um prazo de 8 dias para que as partes pudessem se manifestar da conta liquidada. Então, hoje, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz abre prazo para que as partes possam, porque tem aluno mandando mensagem, aí acaba entrando aqui, possam se manifestar, tá? Então, hoje é obrigatório o juiz abrir um prazo comum de 8 dias para que as partes possam se manifestar da conta liquidada. Preste atenção, é o mesmo prazo para mim, o mesmo prazo para você, é o mesmo prazo para o advogado do autor, o mesmo prazo para você. Depois que abre esse prazo, vamos supor que a Emanuele não se manifestou da conta liquidada. O Rodrigo, sim. O Rodrigo fez uma petição e falou assim, não concordo com a conta liquidada. Fulano de tal, já devidamente qualificado aos autos do processo epígrafe, vem perante, por seu advogado, vem perante Vossa Excelência, demonstrar o inconformismo da conta liquidada no valor de tanto. Ou seja, conseguir no seu protesto. Termos em que pede deferimento, local exato, advogado OAB. O que o Rodrigo fez? Anexou ali nos autos o seu protesto. Quando eu vejo que ele fez isso, eu já sei que lá na execução ele vai embargar a execução. Gente, porque ele está demonstrando inconformismo. Ele já está dizendo, eu não concordo com esse valor. Então, quando você estiver advogando, você vê que a conta foi liquidada e que a parte demonstrou inconformismo, consignou que ele não concorda, provavelmente na execução ele não vai pagar. Ele vai simplesmente procrastinar isso aí. Ele vai deixar o processo na execução fluir. Porque quando ele vai pagar, ele não demonstra um conformismo réu. Ele simplesmente se cala, porque ele concordou, então ele vai pagar. É assim, a probabilidade de ele pagar é muito grande. Tá entendendo, Malícia? Posso Diga. perguntar? Pode. Mas nesse prazo aí, ele pode embargar lá na frente, né? Ele Ou seja, vai ele tem poder embargar só se ele prazos, né? consignar o seu inconformismo, tá? Ele teria, então, 2 prazos, é isso? O de 8 dias, né, com a reforma, no caso da liquidação, né, da sentença líquida, ou se ele não embargar agora, ele pode embargar na execução. É isso? Não. Os embargos à execução, eles só são cabíveis depois da liquidação de sentença. A liquidação de sentença ainda não tem embargos à execução. A liquidação de sentença é uma fase que antecede a execução. A liquidação de sentença é uma fase que antecede a execução. Ela vem antes da execução. Ela vem no intuito de tornar o título líquido, certo e exigível. Olha só, se teve recursos, se o processo demorou, o valor que o Hermann ganhou de 70 mil há 3 anos atrás não é mais 70 mil. É por isso que existe a fase de liquidação. Para que serve a liquidação de sentença? Isso vocês aprenderam em processo do trabalho. Para que existe a liquidação de sentença? Para tornar o título líquido, certo e exigível. Se você vai executar, primeiro o título tem que estar exigível, ele tem que estar certinho, ele tem que estar com o valor exato. Então, a liquidação de sentença é uma fase que antecede a execução quando o título precisa ser liquidado. Quando ele precisa ser tornado líquido, certo e exigível. Quando eu preciso do quanto debeato de uma forma exata.
Agora, quando se trata de acordo, às vezes nem precisa tanto disso, porque o acordo joga a multa ali, faz um cálculo rápido, a liquidação de sentença mais célere, de uma certa forma. Mas a liquidação de sentença é a fase que antecede a execução, que antecede o pagamento. Por isso que eu já comecei a trilha falando para vocês. Execução significa pagamento. Então, como que eu vou pagar se o título está desatualizado, o valor? Se a sentença foi proferida 3 anos atrás, o Hermann ganhou recurso, ou seja, tem aí coisa para a gente poder recalcular, entendeu? Fazer aí os cálculos. A liquidação ela tem esse objetivo, Renato, de tornar líquido, certo e exigível o título executivo judicial para que ele possa ser passível de execução, entendeu? Ele não vai embargar 2 vezes, ele vai embargar só depois da liquidação de sentença. A liquidação de sentença é protesto. Protesto ele não é recurso. Protesto não Porque antes da reforma, o juiz arbitrava lá, a liquidação ficou em X valor, né? Aí tanto o réu quanto o autor ali, ele não está conformado. Eles Antes não poderiam, se o juiz não não podia. Com a quisesse reforma, se agora eles têm manifestar. 8 dias, né? Com a reforma eles podem se manifestar, eles devem ter prazo para se manifestar. Então, eu acho que eu não formulei correta a pergunta. É esse prazo aí. Se ele não se manifestar agora, ele pode se manifestar lá na Preclusão. preclusão. Era isso que eu queria perguntar. Perdão. É isso Eu não, aí. eu não pergun- Para você, mas eu até falei isso. Eu falei, se a Emanuele não se manifestar, ela não pode mais discutir na execução. Já o Rodrigo se manifestou, ele vai embargar a execução. Lembra Isso, quando eu falei isso? lembro. Isso cai muito na de primeira quem, fase. de quem não se manifesta no prazo correto ali vai precluir, então. Isso aí, perfeito. Aceitação tácita. Você aceitou. Tá ótimo. Tá? É aquilo. Se uma pessoa erra com você e você simplesmente na hora não pune, aceitação tácita. É isso. Se você não concorda com algo e na hora você se cala, preclusão, uma aceitação tácita, não pode mais discutir na execução. Só que eu não usei essa expressão, né, mais leiga, eu tratei de uma forma mais processual. Então, a Emanuele, Renato, não vai poder se manifestar na execução, só o Luiz Rodrigo. Essa questão cai muito na primeira fase, eles colocam que houve a liquidação de sentença, foi concedido o prazo para as partes e uma delas não se manifestou. Aí você tem que observar isso. Aí eles vêm com a linha do tempo, tratando da execução. Aí fala que na execução a Emanuele foi lá e se manifestou. Qual é a resposta? Ela não poderia. Ela não poderia impugnar a execução, tendo em vista que ela não se manifestou na fase de liquidação de sentença. Ela simplesmente aceitou tacitamente o valor dos cálculos. Entendeu? Só o Luiz Rodrigo pode se manifestar na execução, já que ele é o réu, através dos embargos à execução. E aí, continuando, para a gente poder concluir essa parte da execução, depois que as partes têm prazo para se manifestar da conta liquidada, se manifestando ou não, a gente começa a execução. Aí, como funciona? O cartório vai mandar citar o réu. Cartório não, né, gente? O juiz. A gente sabe que tem um despacho que ordena a citação. O juiz vai dizer assim, cite-se. Aí o cartório vai preparar a citação e o oficial de justiça vai atrás do Luiz Rodrigo. A citação na Justiça do Trabalho, na fase de execução, ela é por oficial de justiça, coisa que não acontece na fase de conhecimento. E aí o Luiz Rodrigo vai ser citado, ele vai ter 48 horas para pagar ou garantir o juízo. Ele pode simplesmente pagar e aí ele paga o valor, ou então ele garante o juízo. Se ele garantir o juízo, essa garantia do juízo vai ocasionar, em 5 dias, ele tem um prazo para embargar a execução. Então, para que ele embargue a execução, ele tem que garantir o juízo em 48 horas, a contar da citação. E aí, depois da garantia do juízo que ele fez, ele vai ter 5 dias para embargar a execução. E aí, Emanuele, Catiane, na nossa situação, Emanuele pode fazer nada, porque ela não protestou, ela não demonstrou seu inconformismo na fase de liquidação de sentença. Catiane, mas se Emanuele tivesse protestado, se Emanuele tivesse discutido lá na fase de execução, na fase de liquidação, perdão, se ela tivesse consignado seu protesto, aí ela poderia simplesmente em 5 dias do pagamento ou da garantia do juízo impugnar a execução. Então, qual é o meio que o autor, que o exequente discute a execução?
é o meio chamado de impugnação à execução, que conta-se 5 dias ou do pagamento, já que ela não concorda, ou da garantia do juízo. E qual é o meio que o executado discute a execução? Em regra, embargos, devedor e execução. Ele simplesmente garante o juízo, porque é requisito de admissibilidade, e aí ele tem 5 dias para embargar a execução. Entendeu? 48 horas, ele é citado, 48 horas ele garante o juízo. Da garantia do juízo, 5 dias ele embarga a execução. Do julgamento na execução, seja julgando os embargos, seja julgando a impugnação, cabe agravo de petição. O agravo de petição é o recurso cabível da sentença na execução. Então, quando o juiz decidir quem está certo, quem está errado, o juiz vai dar uma sentença. E aí, dessa sentença, caso o Emanuele tenha impugnado, caso o Luiz Rodrigo tenha embargado, eles podem ficar inconformados. E aí cabe o recurso chamado agravo de petição. O agravo de petição, pelo artigo 897, parágrafo 1º, ele é o recurso que só pode ser proposto para simplesmente discutir cálculo. Tanto que o parágrafo 1º dá um requisito de admissibilidade próprio dele. O parágrafo 1º diz assim, porque vai começar outra trilha aqui de outro EP, aí está aparecendo aqui para mim no calendário. O parágrafo 1º diz assim, que o agravo de petição ele tem um requisito de admissibilidade que é delimitar justificadamente todos os valores impugnados objeto da discordância. Então, para que você possa propor o agravo de petição, para que ele seja admitido, para que ele seja colocado em julgamento, você tem que delimitar todos os valores impugnados objeto da discordância. O agravo de petição, ele não discute mérito, ele não discute simplesmente as férias, o 13º, as horas extras, ele discute se o cálculo está certo, se o cálculo está errado, se está com correção certa, se está calculado de forma correta, tá? Então, o agravo de petição é um recurso que a gente, às vezes, precisa do contador, porque a gente tem que delimitar certinho todos os valores objeto da discordância. Gente, a gente não tem tanto tempo, eu queria compartilhar com vocês aqui o caso que eu vou enviar lá no grupo dos coordenadores das outras unidades, tá? Assim que eu terminar aqui, já vou compartilhar, ou então, no mais tardar amanhã, sem falta, eu compartilho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui. Eu até já botei o mini gabarito. Vocês estão conseguindo ver? Só me responde. Sim. Sim. Aqui, ó. É um caso prático, de execução trabalhista. Aqui vem dizendo João da Silva, brasileiro, viúvo, empresário, vem qualificando ele, aí vem dizendo que ele foi surpreendido com uma visita de um oficial de justiça em sua residência. Por que uma visita do oficial de justiça? Porque na fase de execução, a gente sabe que a citação é por oficial de justiça, oriunda da 50ª Vara do Trabalho de Roraima, no processo número tal. E em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel que reside. Por quê? Ele simplesmente não garantiu o juízo, não teve pagamento, mas olha o que o oficial de justiça fez, já saiu penhorando o imóvel dele. Então, para pensar nisso aí. Avaliando pelo valor, avaliado, saiu errado ali, pelo valor de 180 mil, que tem apenas esse imóvel, no qual reside com sua filha, já que viúvo. Que o oficial de justiça informou que há uma execução movida pela ex-empregada Sônia Cristina de Almeida contra a empresa, que por não ter adimplido a dívida, gerou o direcionamento da execução para os sócios. Então, para pensar, ele saiu da empresa, ele já saiu da empresa há 2 anos e 8 meses, e aí essa empregada simplesmente ingressou na justiça cobrando dele que é sócio retirante. Ele já tinha saído da empresa. Anota o artigo 10A da CLT. O artigo 10A da CLT, ele fala para a gente que só pode ser direcionada a execução em cima do sócio se a ação for proposta num período de até 2 anos da saída dele. Após 2 anos, não. E esse sócio responde subsidiariamente. Ele não responde exclusivamente. O artigo 10A, ele é alterado com a reforma trabalhista, ele traz essa redação. Ele fala que o sócio retirante, ele responde subsidiariamente, ou seja, só se a empresa não responder, ele responde de forma secundária,
somente no caso das ações que foram propostas num período de até 2 anos da sua retirada da sociedade. Muito legal isso. E sabe o que eu tenho a te dizer? Que essa peça aqui, você não vai procurar na internet, tá? Porque essa peça aqui, ela foi a única vez que a OAB cobrou embargos à execução. Essa peça foi da OAB, segunda fase. Só que foi a única vez que a OAB cobrou embargos à execução. A OAB só cobra, a gente sabe, reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Mas eu digo uma coisa para vocês, gente, se cair embargos à execução, muito tranquilo. Vou te mostrar a estrutura dele já já. E aí, dentro dessa situação aqui, só para resumir, você tem que fazer um embargo de execução. Aí, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu só parar essa apresentação aqui. Vocês estão conseguindo ver a outra? Me responde aí. Ou não? Tela preta, tela preta. Tá tudo preto. A tela tá preta. Tá preta? Então, calma aí, que eu tenho que trocar aqui. Às vezes acontece isso. Deixa eu compartilhar a estrutura da peça que eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar porque eu sei que vocês, às vezes, precisam de uma orientação. Aqui, ó. Agora estão vendo. Estrutura, embargos, execução, trilha EP2. A gente tem pouco tempo, não dá para eu elaborar com vocês, ficar escrevendo, por isso que eu faço isso. Ao juízo dá, então você vai pegar aquele caso e vai botar o endereçamento, que é a 50ª vara. Ação de execução do processo, até faltou aqui, processo número. Aí vai botar o nome do teu embargante, que é quem está embargando, né? Que é o executado. Vai qualificar ele. Nossa, Tatiane, não é uma petição interlocutória, assim, que eu já digo que ele já está devidamente qualificado, não. O processo os embargos de execução, ele tem natureza de processo de conhecimento. Ele tem uma natureza de petição inicial. É como se eu tivesse simplesmente fazendo uma petição inicial. Ele é apensado ao processo principal. Então, ele vai criar um número, vai ter um número para ele, tá? Então, é bom que você saiba disso. Então, ele está simplesmente ação da execução do processo tal. Aí, vai criar um número para esse embargos. E aqui nós temos a qualificação, ação de embargos e execução por pedido de efeito suspensivo. Por que tem efeito suspensivo? Porque você vai pedir para suspender a execução provisória, para que nenhum ato executório seja direcionado a você. E aqui vem o nome do embargado, né? Que é a parte autora. Vem aqui, você fala sobre o título executivo judicial, vai falar sobre a sentença. Depois vem as preliminares, que pode ser chamada de questões iniciais, inicialmente, tanto faz. E aqui eu trago alguns exemplos. Se tiver inépcia da petição inicial, lá atrás, falência da empresa, nulidade da citação trabalhista, se tiver prescrição, se tiver decadência, vem aqui nessa parte inicial de preliminares e prejudicial de mérito. Eu vou até dar uma melhorada, especificar melhor para que vocês possam entender melhor. Então, preliminares, vamos supor que a gente já tenha, a empresa decretou falência, vamos supor que seja isso, você vai abrir lá, da falência. E aí vai falar que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar, tendo em vista que já tem uma falência e quem tem que simplesmente decidir isso é a vara empresarial. Tem que sair a carta de crédito da empresa e não do sócio, tem nada a ver com o sócio, e tem que cobrar na vara empresarial que correu o processo falimentar. Então, ou seja, se existe uma pessoa jurídica que já decretou falência, não pode estar vindo a execução para mim, que sou sócia. E aqui vem a parte do direito, que você vai falar sobre a penhorabilidade do bem de família. Lá está tendo uma penhora do bem de família. Se você reparar, o oficial de justiça penhorou o único imóvel que ele residia com a filha. Então, você vai pegar e vai falar da penhorabilidade e impenhorabilidade do bem de família. Vai falar da Lei 8.009, de 90, que é a lei que fala do bem de família, que ele é impenhorável, salvo para dívidas do próprio imóvel. O bem de família só pode ser penhorado para dívidas do próprio imóvel. Aqui, gente, não é que você vai botar tudo isso, não. Eu só estou te dando exemplos de direito que a gente possa mencionar nos embargos de execução. A gente pode mencionar uma desconsideração da personalidade jurídica, a gente pode falar sobre efeito suspensivo, a gente pode falar sobre fraude à execução. Então, é só exemplos para que você entenda. Dos pedidos, e aqui eu já coloco os pedidos mais ou menos para você. Então, assim, você não vai ter muito trabalho. Professora, tem valor da causa?
Tem valor da causa? Só um minuto, só para eu terminar aqui. Tem valor da causa? Tem valor da causa, porque você vai botar o valor que você entende devido, já que você está questionando aí a execução que foi direcionada a você. Catiane, quando eu garanto o juízo do dinheiro que o juiz está falando que eu tenho que pagar, ou eu garanto o juízo com o valor que eu entendo devido? Você garante o juízo com o dinheiro que o juiz disse que você tem que pagar. Aí, caso o juiz reforme essa decisão do valor, ele vai te devolver o saldo que sobrou para poder você simplesmente não ficar insatisfeito, lógico. Gente, eu vou compartilhar com vocês, tá? Tanto o caso quanto a peça. Aí eu peço que vocês que são de outras unidades, amanhã, até o horário da tarde, eu enviei para todos os coordenadores, tá bom? Aí você pede para o seu coordenador, para a sua advogada orientadora do EP2, que eles vão te conceder. Os alunos do EP2 de Caxias, eu vou disponibilizar na equipe, tá bom? Na nossa equipe. Quem quer perguntar? Porque eu vou dar aula agora, vou ministrar aula agora. Diga, Mário. É o Mário. Boa noite. Desculpa a minha ignorância, professora. Essa situação do sócio retirante entra nas preliminares? A situação do sócio retirante pode entrar nas preliminares, na ignorância não. Ótima pergunta. Você pode botar nas preliminares. Você pode botar, sabe o que? Ilegitimidade. Ele é ilegítimo para configurar no polo passivo como executado nessa execução. É uma das preliminares que a gente menciona na contestação, a gente menciona nos embargos à execução. Gente, os embargos à execução, os preliminares, a gente usa ali como fonte o artigo 337 do CPC. Incompetência absoluta do juízo, ilegitimidade da parte. Tudo que está lá nas preliminares, a gente pode arguir nos embargos à execução. Mas deixa eu só te falar uma coisa importante. É porque eu tenho que começar a minha turma daqui a pouquinho. Deixa eu só te mostrar uma coisa importante. Aqui. Lê, por favor, para quem se interessou pelo assunto, quem vai fazer prova da ordem, lê do 879, tá vendo? Aqui começa sentença líquida, falando da liquidação de sentença. Aí no 880 começa falando da execução. Se você ler esse artigo aqui, você vai falar, caramba, a Catiane falou sobre isso. Aqui, ó, garantida a execução, o penhorado dos bens terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Emanuele é exequente, ela tem 5 dias para impugnar. O Mário é executado, ele tem 5 dias para embargar, desde a garantia do juízo ou da penhora dos bens. O que aconteceu com esse nosso cliente? O bem dele foi penhorado, ele tem 5 dias para embargar. Aí, olha o que diz o parágrafo 1º. Isso aqui que pega para mim, para quem advoga, para você que advoga para executado. Nós temos no parágrafo 1º dizendo que a matéria de defesa da execução, dos embargos à execução, está restrita à quitação, prescrição e cumprimento do acordo. Catiane, então quer dizer que eu só posso alegar isso? Não, tanto que o modelo eu estou trazendo outras coisas para você. Mas pela letra da lei, numa primeira fase da ordem, o executado só pode alegar nos embargos à execução, prescrição, quitação e cumprimento do acordo. Lógico que a jurisprudência aceita outras matérias de defesa, principalmente se for aí uma incompetência absoluta, que é matéria de ordem pública, é matéria que pode ser alegada a qualquer momento do processo. Então, gente, a gente precisa entender que a lei, ela traz a letra da lei, mas ela tem suas interpretações. Tá? Então, o que é o foco de uns embargos à execução? Prescrição, quitação, já paguei, não devo nada, já cumpri com o acordo, esse é o foco. Mas nada vai me impedir de discutir uma ilegitimidade passiva, uma incompetência absoluta em sede de preliminares. Eu acho que 1 hora a gente falou coisas pra caramba, né? Deu pra gente simplesmente conversar bastante aí sobre execução, que eu acho um tema sensacional e difícil, não é fácil. Tem aluno que fala assim, nossa, eu achava que a execução era muito difícil. Eu também, eu achava que a execução era muito difícil. Queria ter mais tempo aí pra gente conversar sobre isso. Meus amores, prazer estar com vocês. Preciso me retirar porque eu tenho uma turma agora.
E até a próxima trilha, se Deus quiser, marco e aviso para vocês, tá bom? Muito bom vocês assistirem ao vivo. Isso mostra organização, mostra que vocês não deixam, não que os outros não estejam assistindo porque não querem, às vezes não podem, mas isso faz com que você se organize, que você faça as suas tarefas dentro do prazo. E eu acho que uma das principais características de um bom profissional é organização, é ser comprometido. Obrigada pela presença de vocês de coração. Fiquei feliz aí com vocês. Com o quórum. Hoje o quórum está um pouquinho maior. Beijo, gente. Fica com Deus. Ah, calma aí. Vamos tirar uma foto? Alguém sabe? Deixa eu ver se eu consigo printar a tela. Eu sou meio... Liga a câmera aí, gente, por favor. Ah, por favor. Alguém pode fazer isso para mim? De tirar a foto? Porque eu sou meio... idiota com essas coisas. Quem fez? Renato. Renato vai fazer. Ah, mas a pessoa tem que abrir aí a câmera aí, Tem pode. que abrir a câmera. Renato, você manda para mim? Manda. Pode fazer? Pode. Pronto. Oi, Braz, quanto tempo, Braz? Que bom te ver. Vi Braz aqui do NPJ outro dia, né? Gente, hoje tivemos uma visita do Museu da Justiça. No Museu da Justiça foi tão legal. Alunos de Caxias, compareçam às próximas visitas à OAB. Teremos uma visita da OAB com a unidade de Niterói, inclusive, né? Acho que a Tatiana, também. Eu consegui aumentar aí as vagas na visita da OAB para 80 vagas. Então, quem tiver interesse, vamos lá, que foi bem legal a visita de hoje. amanhã a reunião está de pé? 4 horas? Reunião amanhã para a gente treinar a audiência simulada. Perfeito. Isso aí. Beijo, gente. Tchau. Fica com Deus. Vou fazer outro print, Catiane. Calma aí. Outro? Não deu certo. Não deu certo, não. Vamos lá. Pode ir? Olha o Hermane. E, ó, quem mais? Quem mais vai abrir a câmera aí? Vamos lá.